enteral em si, é super importante a gente entender a importância da terapia enteral. Esse estudo, o IBRANUTRI, acho que vocês estão carecas de conhecer, ele é super antigo, ele é de 2001, mas apesar dele ser antigo, ele nunca foi tão atual. Que a gente está querendo dizer o seguinte: sim, os pacientes estão desnutridos dentro dos nossos hospitais. Só para a gente relembrar um pouquinho do IBRANUTRI, sempre lembrar que ele foi realizado pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral com mais de 4.000 pacientes avaliados do SUS. E o que eles perceberam, gente? Que se a gente pegar os pacientes, a gente tem mais ou menos metade eutrófico dentro desses hospitais e a gente tem praticamente metade em desnutrição moderada ou desnutrição grave. Ou seja, a gente está falando aqui de praticamente 12,5% de pacientes com desnutrição grave. Ou seja, a gente sabe que os pacientes muitas vezes relutam um pouco em procurar um auxílio médico. Se a gente for pensar, por exemplo, um paciente com DPOC, o paciente fica tossindo em casa, ele reluta um pouco. Quando ele vai procurar um auxílio médico, ele já está bem debilitado. Esse é só um exemplo, para a gente entender que o paciente ele já chega com algum grau de desnutrição dentro do hospital. E o que é pior, uma vez ele internado, ele piora esse quadro de desnutrição. Então, o que o IBRANUTRI mostra? Que quanto maior o tempo de internação, mais desnutrido o paciente fica. Pacientes com mais de 15 dias internados, pacientes graves, com alguma doença crônica que você não consegue dar alta para os seus pacientes, 61% dos pacientes com mais de 15 dias de internação, eles apresentam um grau de desnutrição. Sendo que mais ou menos 31,8% já apresentam uma desnutrição nesse período de internação. Então, conforme o tempo vai passando, o quadro de desnutrição só aumenta. Então, o que a gente tem que sempre levar em conta? O paciente é um paciente que está internado, ele tem uma doença crônica muitas vezes, e nós, como nutricionistas, a gente pode fazer uma intervenção, tanto na via oral quanto na via enteral. E o que é importante, a gente fazer uma intervenção o mais precoce possível, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente intervir, melhor é o prognóstico desse paciente. O que o IBRANUTRI também mostra para a gente? Que, apesar de boa parte das instituições terem balança perto do paciente, ou seja, 75% das instituições com balança menos de 50 metros, apenas 14,5% dos pacientes tinham peso anotado no período de admissão. Se a gente não sabe qual é o peso do paciente, se a gente não faz uma mínima avaliação do paciente, como que a gente vai fazer uma intervenção nutricional? Então, é especial a gente chegar e já fazer pelo menos uma triagem, depois uma avaliação desses pacientes que precisam de uma atenção especial, tá? Então, e a gente está falando aqui de paciente adulto, mas isso só acomete os pacientes adultos? De forma alguma. A gente tem vários estudos científicos brasileiros mostrando que a população pediátrica também sofre da mesma situação. Então, esse estudo ele é um estudo que foi publicado já há algum tempo, mas aqui em 2009 é um estudo brasileiro e ele mostra exatamente isso. Apenas metade das crianças tinham a classificação do estado nutricional registrado em prontuário. Ou seja, eu tenho alguns quadros de até 30% de crianças com algum grau de desnutrição, sendo que normalmente é desnutrição moderada e grave e a gente tem uma baixa estatura. Ou seja, o Brasil, de uma forma geral, ele tem um perfil de desnutrição, até um quadro mais crônico comparado com alguns outros países, onde a gente não tem só o déficit de peso, a gente tem um déficit de estatura. Então, a gente sabe que o paciente, principalmente o pediátrico, entrando no hospital, a gente tem um quadro até muitas vezes mais grave que um paciente adulto. Então, a gente tem um alto percentual de agravos nutricionais desses pacientes que estão internados. Normalmente, a gente sempre acaba falando muito mais de adulto, dietas interais, a gente tem uma especialização maior de adulto, mas não é por isso que a gente não pode ter um olhar especial para os pacientes pediátricos. Então, mais uma vez, gente, falando de IBRANUTRI, falando de paciente pediátrico, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação nutricional para a gente fazer a intervenção desses pacientes. Esse é um outro estudo que foi publicado
E ele mostrou aqui em 2006 o seguinte cenário. Dos pacientes que tinham desnutrição, a gente tem pacientes oncológicos na pediatria, um grande percentual com crianças com doenças gastrointestinais. A gente tem aqui a questão de pacientes cirúrgicos, pacientes com outras situações clínicas como nefropatias, hepatopatias, mas o que eu estou querendo dizer é, tanto o adulto quanto a criança, sim, sofre de desnutrição dentro do ambiente hospitalar. Mais um estudo aqui, comentando sobre o perfil dos pacientes pediátricos. Quanto mais tempo internado, maior é o grau de desnutrição desse paciente. Ou seja, se os pacientes têm uma idade menor do que 2 anos, se eu tenho um período de internação maior do que 5 dias, febre e dor abdominal, você tem maior chance desse paciente pediátrico ter algum grau de desnutrição e perda de peso no ambiente hospitalar. O que para a gente acaba sendo bem claro, né? A criança, coitada, se ela não quer comer, ela não se conscientiza que ela precisa comer. Principalmente crianças abaixo de 24 meses. Estão fora do ambiente domiciliar. Não é a comida da mãe, você tem todo um ambiente estranho. Então, realmente, o cuidado nutricional do paciente pediátrico, precisa realmente a gente ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, porque é um paciente realmente mais sensível e é um paciente que a gente realmente tem que ter uma atenção mais especial. O que a gente tem, então? A gente tem uma doença, o paciente está internado, e a gente tem como objetivo reduzir esse consumo baixo que ele tem de nutrientes. A gente precisa trabalhar em reduzir esse aumento de perdas. Porque a partir do momento que o paciente tem uma doença crônica, tem um comprometimento inflamatório, a gente tem um aumento do gasto energético desse paciente, o risco dele desnutrir é muito grande, a partir do momento que ele não tem uma recuperação desse estado nutricional. O paciente complica, agravando ainda mais essa doença. Por conta disso, a gente precisa cada vez mais intervir de uma forma mais precoce possível na terapia nutricional desse paciente. Por isso que a gente começou com o Embranutri, com estudos de pediatria. Antes de a gente começar em terapia nutricional, eu tenho que fazer a avaliação desse paciente. Uma avaliação mais simples, depois a gente passa por uma avaliação objetiva, por exemplo, nos pacientes que demandam um cuidado especial, mas a gente tem que lembrar, inclusive do ponto de vista financeiro dessa instituição. A gente sabe que instituições, tanto públicas quanto privadas, cada vez mais a gente, como departamento de nutrição, acaba sendo uma fonte de renda, uma fonte de lucro ou uma fonte de economia para a instituição de saúde. Então, por conta disso, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto mais cedo eu intervir nesse paciente, mais precocemente o paciente melhora, mais eu reduzo morbimortalidade, mais eu reduzo o custo de internação, porque o paciente vai embora mais rápido, e com isso eu consigo trazer uma certa economia para a instituição. Então a gente fala, nutrição acaba não sendo secundário à internação do paciente, muito pelo contrário. Se o paciente está num quadro de desnutrição, o paciente está com uma hipoalbuminemia, por exemplo, e está com uma perda de massa muscular, a gente sabe que o prognóstico acaba sendo pior desse paciente. O tempo de internação pode ser maior. Pacientes com úlcera por pressão, por exemplo, a gente sabe que demandam antibióticos, demandam curativos, atenção da enfermagem, se ele está desnutrido ou se ele não recebe uma terapia nutricional, e vai aumentar o tempo de internação certamente. Então, uma vez bem assistido, o paciente vai embora mais rápido. Então, não só do ponto de vista de nutrição, saúde do paciente, como do ponto de vista econômico, é muito importante a gente intervir o mais cedo possível nesse paciente. Bom, quando a gente fala de terapia nutricional, a gente pode estar falando tanto de dieta interal quanto de suplementos orais.
Vocês vão ver pela definição da Anvisa, que a definição da Anvisa é um pouco ampla, como a gente vai comentar daqui a pouco. Então, o paciente ele não pode ou ele não consegue consumir os alimentos para atender às suas necessidades nutricionais. Então, o paciente ele pode não estar consumindo aquilo adequadamente porque ele não consegue, ou os requerimentos que ele tem são muito além do que de fato ele está comendo normalmente. Então, a gente pode usar tanto o suplemento como a terapia nutricional integral. Então, vamos pensar, por exemplo, num paciente queimado. Dependendo do grau de queimadura e do estado nutricional do paciente, se ele estiver comendo via oral, dependendo do quadro, o paciente pode precisar de 3.200, 3.500 calorias por dia. Muitas vezes, só com uma dieta geral ou uma dieta branda dentro do ambiente hospitalar, a gente não vai conseguir nunca chegar nessa demanda calórica que ele precisa para se recuperar. Então, por isso que um suplemento nutricional ou uma dieta integral complementar desse paciente acaba sendo essencial. Então, não necessariamente uma dieta por sonda, mas a gente pode considerar uma terapia nutricional também ou suplementos via oral. Então, a gente sempre tem que lembrar qual é o objetivo. Eu preciso restaurar o estado nutricional do paciente. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que o paciente ganhe peso dentro do ambiente hospitalar, mas a gente tem que, no mínimo, fazer com que ele não perca peso, com que ele não desnutra dentro desse ambiente hospitalar. Uma vez bem nutrido, a gente consegue diminuir o risco de complicações. Mais uma vez, vamos dar o caso do paciente com úlcera por pressão. Uma vez que o paciente ele tem uma terapia nutricional adequada, com o objetivo de nutrir o paciente, ajudar na cicatrização, eu vou reduzir a chance de a gente ter uma infecção, por exemplo, dessa úlcera, uma evolução ainda maior dessa úlcera com necrose de tecido, ou seja, eu estou reduzindo complicações desse paciente, né? Eu quero que o paciente se recupere rápido, porque eu quero reduzir o tempo de hospitalização, como a gente comentou. Obviamente, uma vez bem nutrido, eu consigo reduzir morbimortalidade, melhorar o prognóstico desse paciente e, obviamente, eu vou promover uma qualidade de vida para ele. Vamos falar mais uma vez do paciente com úlcera por pressão. As úlceras são extremamente dolorosas, elas são debilitantes, elas reduzem, inclusive, a deambulação do paciente. Então, a partir do momento que eu consigo atuar junto com a enfermagem, por exemplo, nessa úlcera por pressão, com certeza eu vou melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, por isso que a terapia nutricional ela é tão importante como qualquer outro item dentro do ambiente hospitalar. É o que a gente fala. Por que terapia nutricional é tão importante? Se ela não fosse tão importante, ela não estava no primeiro item de prescrição dentro do ambiente hospitalar. Então, lembrem sempre, a gente passa um zíper na boca, a gente fica um dia inteiro sem comer? Não. Por que o paciente que está com interal vai ficar um dia inteiro sem comer? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Se nós estamos eutróficos, saudáveis, a gente come regularmente, faz pelo menos 2, 3 refeições por dia, no mínimo. Né? Nós, como nutricionistas, sabemos que tem que comer 3 em 3 horas. Agora, a gente saber fazer já é um pouco diferente. Mas, sempre vamos tentar pensar nisso. Se um paciente de via oral, um paciente eutrófico normal, que não está hospitalizado, ele precisa ter uma alimentação saudável e equilibrada, por que o paciente que está com dieta integral, com uma doença, com um componente inflamatório, que tem todo um ambiente que faz com que ele possa desnutrir, eu não vou dar uma terapia para ele que esteja adequada para trazer, inclusive, qualidade de vida a esse paciente. Então, a gente tem que começar cada vez mais a refletir sobre isso. A terapia nutricional, ela nunca deve ficar em segundo plano para esse paciente, muito pelo contrário. Como eu comentei com vocês, essa é a resolução da Anvisa em relação à terapia nutricional integral. Muitas vezes, a gente considera, então, como terapia integral somente dieta por sonda. Mas, o que a resolução da Anvisa comenta? A gente tem ingestão de nutrientes de uma forma isolada ou combinada. Então, a gente pode falar de módulos, por exemplo, a gente pode falar de suplementos ou dietas integrais nutricionalmente